bem? Sejam todos bem-vindos, protagonistas de impacto. Nesse formato online, a gente está inovando em diferentes formatos para que a gente possa expandir em 2016 e 26. Olha como é que a gente vai navegar no passado, no presente e no futuro. Já voltei para o É, futuro, já, pro já passado. começou, faz volta do passado. E estou aqui com a Tiziana Queiroz, com quem a gente já fez um episódio, e eu fiz questão da gente poder ter um episódio individual com cada uma, para que a gente possa conhecer um pouco mais as histórias, onde está colocando energia, visão de futuro, né? E o que a gente pode também contribuir a partir de protagonistas de impacto, com a inspiração para outras pessoas que estão vivendo questões de olhar para o seu papel, né, social, como é que você pode usar suas relações, a sua experiência, o teu propósito a favor de tantos desafios que a gente tem no nosso país. Então, Tice, seja muito bem-vinda mais uma vez, agora online. Obrigada por a gente conseguir aqui fazer essa nossa conversa. Obrigada, Alda. Eu que agradeço. Aquela nossa conversa foi inspiradora e leve, né? Profunda também. E Oi. vamos ver o que que vai sair daqui hoje dessa conversa. Estou animada. Exato, e a gente fez questão de, como a gente lá trouxe um pouco de sobre a tua história também, mas falamos também, né, sobre todo esse trabalho de forma mais ampla e o ecossistema. Hoje a gente vai falar também um pouco mais, né, de o que você, olhando para trás, está celebrando em relação ao que você já construiu. Só que antes de falar do que você construiu, eu queria que você se apresentasse contando uma história. Então, eu sou Ticiana, me chamam de Tice. Eu sou do Ceará, nordestina, neta de um paraibano arretado, como diz aqui no Nordeste. Lá no Nordeste, né? Estou aqui com esse frio de São Paulo agora. Mas, e também a meus avós, por parte de mãe, são do interior do Ceará. Então, assim, minha raiz é toda nordestina. Sou uma menina muito inquieta e conformista. Eu vou contar uma história, assim, da minha infância que eu me lembro. Eu sempre fui muito magrinha e sempre fui muito inquieta com as questões sociais. Eu já nasci cheia de privilégios, porque o meu avô prosperou na vida, ele nasceu muito pobre mesmo, estudou até 9 anos de idade, parou de estudar para trabalhar e tal, mas ele foi para o Ceará e começou a prosperar. Então, meu pai já nasceu em condições melhores, mas ampliou também os negócios e eu já nasci num lugar de privilégio. Mas eles sempre fizeram alguns projetos sociais, sempre apoiaram organizações sociais em Fortaleza. E eu me lembro que eu queria muito me envolver. Eu tinha, sei lá, 10, 11 anos de idade. A minha mãe fez um evento na rua, sabe, com trio elétrico, com humorista. No Ceará a gente tem muitos humoristas. E era para chamar atenção para uma causa que era do IPRED, que ainda existe até hoje, que trabalha com crianças neurodivergentes, mas naquele tempo o IPRED trabalhava com crianças desnutridas. E eu me lembro que eu ia lá ver e eu chorava desesperadamente, assim. Eu falava, eu preciso fazer alguma coisa. E aí a mamãe falou, vou fazer um evento na rua com trio elétrico, com show e não sei o quê, para falar da ação, né? E vender adesivo de carro. Eu apoio essa causa, IPRED. E eu disse, eu vou junto. E eu não queria só ficar lá assistindo, então eu fui vender os adesivos junto. E aí um amigo do meu pai, que não tinha visto meu pai e minha mãe, tinha só me visto no sinal, esperando o sinal fechar para eu oferecer. Ele parou o carro e falou: Você é a filha do Pio, você fugiu de casa, entra aqui, você tá pedindo esmola na rua, você tá louca, vou lhe levar para casa. E não sei, eu comecei a gritar: Não, não é isso, minha mãe tá ali, meu pai tá ali. E ele falou: Como assim? O que você tá fazendo no sinal? E não sei o que. Eu falei: Calma. E aí eles vieram e falaram: Não, ela tá. Eu digo: Agora compra os meus adesivos, né, para ajudar o prédio. Então, assim. Essa é uma história que me marca muito, que mostra assim como assim, eu, assim, desde criança mesmo eu via outras crianças não tendo os mesmos privilégios que eu e eu realmente me tocava profundamente assim. Eu queria fazer algo. Então essa foi uma ação e depois eu fiz várias ações na escola para arrecadar leite para o IPRED. Aí meu apelido virou manequim do IPRED, não só porque eu fazia campanha, mas porque eu era muito magra. Então eu na escola era chamada assim.
E eu tinha muito orgulho desse apelido, né? Porque era uma causa muito grave, muito importante. Eu Então, acho tão essa é importante. uma história do meu. Foi a primeira que eu me lembro realmente me tocar e dizer, nossa, eu preciso fazer alguma coisa, sabe? Primeiro, obrigada pela tua abertura, porque a gente se emociona e poder ter esse lugar também de confiança. Obrigada. Obrigada por você estar aqui numa abertura de da gente fazer essa conversa com essa abertura. E Tícia, eu te conheço há pouco tempo, diretamente, né? Foi esse ano só, mas indiretamente já há mais tempo. E eu percebo essa tua intensidade e verdadeiramente compromisso com o que você está fazendo, né? E a tua história te mostrou isso também, né? O quanto você se entrega de alma para uma coisa que te toca, né? No sentir, não só no pensar, né? E eu queria que você trouxesse assim para as pessoas como foi essa caminhada para você estar hoje, né? Fazendo o trabalho que você está fazendo. Então, como é que você desbravou essa caminhada? Como é que você procurou saber mais? Eu sei um pouco pelo que você contou no episódio coletivo, de ter ido atrás e conversar com algumas pessoas, de ter ido procurar o ICE, né? De ter... Essa é a parte que eu sei, mas acho que é importante porque isso, as pessoas podem também se espelhar o quanto cada um pode, a partir das suas conexões, abrir também novas travessias. Então, vamos explorar um pouquinho mais esse lado, esse momento. Alda, vamos, e aqui eu posso também, porque a gente, né, eu queria dar tempo para todas falarem no grupo, obviamente, no que a gente fez com a Bea e com a Ana, que foi incrível, e não quis me aprofundar muito nesse tema, mas aqui eu tô sentindo que eu prefiro ir nesse rumo que eu vou te falar agora. Tá? Quando você fala de desbravar, quando você fala de jornada, quando você fala de conexões, a primeira coisa que me vem é, antes de todas essas conexões externas, eu precisei fazer um trabalho interno muito intenso. Eu precisei desbravar o mundo interior meu, Ótimo falar passar sobre por um isso. monte de camadas que eu tinha construído no decorrer da vida, voltar para a essência da cebola, sabe? Tirar as camadas da cebola para chegar lá no centro e me conectar comigo mesma, antes das conexões fora que eu encontrei no caminho, sabe? E eu acho não, eu sinto, eu falo que o que faz sentir faz sentido. Quando você fala que eu Falo atuo, isso também, menina. que faz sentir, faz sentido. Então o nosso corpo ele fala, eu sinto e eu, opa, faz sentido, vamos. É mais do que aqui, sabe? Nossa, eu En- fiquei até arrepiada. Então, eu sou essa pessoa que em determinado momento da minha vida, que foi mais ou menos ali 2012, 2013, ou seja, né, pouco mais de 10 anos, eu entrei numa jornada eu sou uma pessoa intensa. Tudo que eu faço tem uma certa intensidade e verdade. Então, e assim, e nada que eu faço, nem para mim, nem para os outros, eu faço meia boca. Se tu me convidar para fazer alguma coisa, eu só digo sim se eu puder me entregar, assim, muito, de corpo e alma. Eu não fico na superfície, sabe? Eu sou uma pessoa profunda. Então, quando eu olho para mim, eu precisei fazer isso com, sabe, com coragem, com profundidade. Então, eu venho de uma família nordestina, empresária, um grupo empresarial onde só vinha homens na família. Então, meu avô teve 4 filhos homens. O primeiro neto foi homem. Somos 12 netos, são 6 homens e 6 mulheres. E até então, só homens tinham trabalhado na empresa, né? Chegado à liderança, em lugar de poder, e as mulheres não. E eu tive desafios para conquistar esse lugar lá. Então, eu fui trabalhar em outros lugares antes. Eu cheguei na empresa com 21 anos, então eu já tinha o desafio de ser uma mulher que quer desbravar esse mundo externo, que quer chegar em lugares que outras mulheres talvez não tinham chegado. Eu já tinha essa inquietação dentro de mim, né? E eu falava que eu queria abrir caminhos para uma multidão passar. Eu queria era passar em lugares virgens, sabe? Nunca passados, porque eu falei, nossa, se tem alguém que pode fazer isso, sou eu. Eu sou uma mulher branca, cheia de privilégio, entendeu? Eu tenho que abrir porta para as outras que estão vindo atrás e que não têm os privilégios que eu tenho. Então,
Isso era uma motivação interna, mas eu não sabia muito bem como fazer ainda, sabe? E eu fiz de um jeito que não foi muito saudável, nem para mim, nem para minha contribuição no sistema, porque eu ativei o meu masculino, a minha energia masculina, a gente, né, tem propriedades do masculino e do feminino em todos nós, em homens e mulheres, e eu adormeci minhas qualidades do feminino, sabe? Eu falo que ela, eu deixei amordaçada no porão, coitada das minhas qualidades do feminino, que é isso que a gente, que hoje eu sinto pulsar em mim, que é essa intuição, a colaboração, o fazer junto. Eu simplesmente fui lá e abri e tenho que fazer. E E eu, isso deve ter ferido muito, né? e é isso. E aí eu obviamente adoeci, e obviamente também depois eu me vi num lugar de poder, num lugar de liderança, repetindo o padrão do sistema, porque eu estava atuando nessa energia que está construindo tudo isso que a gente quer desconstruir, né? Assim, no lugar de falar do ecossistema de impacto mais na frente, mas de criar novas economias, a gente realmente precisa atuar na raiz. A raiz é essa, entendeu? Então, assim, eu tô falando isso com consciência hoje. Eu não tinha consciência disso na época, certo? Eu só fui. Eu só fui. E aí, em 2012, mais ou menos 2013, eu me identifiquei nesse lugar. E eu acabei de ler, eu vou já indicar esse livro aqui. Posso indicar um livro? Se quiser. Por Aliás, isso é favor. super valioso para as pessoas. Por favor, Né? leiam A Jornada da Heroína. Eu acabei de ler esse livro semana É bom, passada. né? Eu não li. Eu conheço a jornada do herói como conceito, né? Pois é, eu queria ter lido há 20 anos atrás, nesse tempo aí. Então eu fiz A Jornada da Heroína sem Vou a ajuda, anotar. sem a ajuda do livro. Leiam, por favor. Vou Então, anotar. então quando a gente chega num lugar de poder e a gente não está alinhado com o nosso, assim, equilibrado masculino e feminino, alinhado com a nossa alma, a gente se pergunta, sim, mas é só isso? Sim, mas e o que mais? Falta algo. Falta É. algo. Você chega lá achando que, eu quero, o meu objetivo é chegar lá. Você chega lá. E aí, o que foi que eu fiz? Comecei a fazer terapia, primeiro terapia tradicional, desbravar o mundo interior, né? Acho que se tem algo que eu posso deixar para além dos dados de impacto ou de algo, né, de coisas que as pessoas podem acessar, é compartilhar essa minha jornada para dentro mesmo. Acho que e depois, quando você faz isso, esquece. O seu esforço fora é desse tamanho. Porque você é alinhada com a sua alma, eu falo que a gente entra num fluxo divino. E em vez da gente trabalhar muito para ter pouco resultado, a gente trabalha pouco. E o universo faz assim, ó, para você. Porque você está alinhada. E a gente está acostumado a ter que ser difícil. Mas não é. O normal é ser fluido. Eu hoje digo isso com a maior tranquilidade, porque o que aconteceu comigo foi isso. Porque eu queria tanto conhecer a fulana, daqui a pouco, no outro dia, a fulana, alguém me conecta. Assim, pensava e as coisas iam acontecendo. Mas para isso teve um trabalho muito duro interno, com terapia, constelação familiar, xamanismo, retiros de silêncio, me enterrar na areia, banho de ervas, ayahuasca. É. Também tive experiência com ayahuasca desde 2018. Enfim, várias pessoas que me ajudaram nesse caminho. Passwork foi um trabalho bem importante para mim. Eu fiz por 10 anos com Fátima Landim, um trabalho que chama o Trabalho do Caminho, né? Passwork, que eram quinzenais, grupos que a gente se encontrava para trabalhar algum assunto, tipo, da sua criança interna, da dor da sua criança, ou do descompasso entre o masculino e o feminino, ou, enfim, traumas. E cuidar dessas dores e olhar para as nossas sombras. A É. gente fica com medo da sombra. Quanto mais a gente foge dela, maior ela fica. Então, assim, eu li um livro, outro livro que eu vou indicar. Não temas o mal. E não é o mal fora, é o mal em si. Olha que demais esse livro. Não temas o mal. Eu Não é quero o anotar também. outro. Aquela hora eu parei para anotar mesmo. Eu sou de Não é o anotar mal do todas as outro. dicas, né? Não é o mal do outro, é o mal em nós, entendeu? E isso me levou para um lugar assim foi muito desafiador, foi muito dolorido, mas muito libertador também, muito libertador. Então as E pessoas hoje falam, da onde vem sua energia, Tice? É desse lugar, é dessa é conexão. dessa conexão com a sua própria essência, né? E ressoando, disse o que eu, desses anos todos, né? São quase 20 anos apoiando o desenvolvimento de lideranças, eu percebo que é um caminho que as pessoas relutam no começo do autoconhecimento de verdade, É porque é difícil mesmo. o que é difícil. As primeiras.
as primeiras experiências, as primeiras perguntas que realmente ressoam para você, elas te levam para um lugar de muito desconforto, né? E aí você continuar é um ato de coragem. Mas depois que você desbrava, né? E ele é contínuo, né? Porque você vai aquela questão, É você uma vai espiral, é uma espiral. uma espiral e você vai ganhando a consciência do quanto você tem tanto mais a saber, tanto mais a explorar dentro e fora. Mas o ponto principal que você trouxe que me reconectou com outras histórias, não aqui do protagonistas, mas eu fui também uma pessoa que buscou o autoconhecimento profundamente. Fiz biográfico com antroposofia. Antroposofia, ai, eu sou mãe, Waldorf, meu amor, há 10 anos, amo. Ó, eu fiz depois algumas formações, fiz aprofundamento espiritual, assim, aí você não para, né? E todas as outras formas que você vai entendendo que é a partir do autoconhecimento e das relações que a gente vai fazendo nosso processo evolutivo por aqui, né? Alda, E tem duas coisas que eu queria comentar contigo nesse lugar, que é assim, primeiro, é, o que me trouxe para esse lugar que eu tô hoje foi o despertar da minha energia feminina. Quando eu acordei essa energia que estava amordaçada no porão e eu integrei comigo, eu ainda tenho muito mais energia masculina do que feminina atuando, mas ela já existe, ela já me toca, ela já me guia em muitos momentos. Eu, de fato, mudei muitas coisas na minha vida. Uma delas foi a escola dos meus filhos. Eu fui para a pedagogia Waldorf, que é uma pedagogia muito mais acolhedora, muito mais de alma, muito mais artística, muito mais o equilíbrio do masculino e do feminino. Não só o masculino do decorar, vai lá, faz prova, sai no outdoor, tira o primeiro lugar, competição, nanana. Não é. Não existe isso. É muito, sai da competição para colaboração, né? Sai do ter que fazer de qualquer jeito para fazer com sentido, para bordar, para costurar, para o artístico, para aquarela, e eles aprendem fazendo uma coisa linda, a pedagogia do fazer, fazer bonito, assim, fazer com a alma. Eu também mudei a minha forma de olhar para os meus investimentos. Então, eu fiz a transição dos meus investimentos para impacto. Então, eu mudei tudo o que eu olhei e falei: nossa, meu Deus do céu, olha o que é que eu invisto, gente, um monte de porcaria, tudo que eu sou contra. Entrei numa crise de hipocrisia e falei: não, esquece. Vamos para energia renovável, vamos para a saúde, vamos para a educação, vamos para, né, negócio de impacto no Nordeste e tal. Então, eu mudei todo o meu portfólio. Eu também mudei o meu trabalho, né? Porque eu fiquei trabalhando 21 anos na empresa da minha família de construção civil, numa área, ó, obviamente, construção civil altamente masculina, em qualquer lugar do mundo ainda é. Já tem hoje muitas mulheres, mas quando eu cheguei lá, era a secretária e a copeira de mulher na empresa, há 25 anos atrás. Então, assim, nossa. fiquei trabalhando nessa empresa, e aí, na empresa da minha família. eh, e também decidi fundar Somos Um com esse acordar da energia feminina. Então, eu fico falando disso porque, assim, eu sou a prova viva, eu posso falar a partir da minha experiência, não é que eu li num livro, que se a gente não fizer esse acordar, esse equilíbrio da energia masculina e feminina nos homens e nas mulheres, a gente não vai conseguir, a gente vai ficar tentando enxugar gelo lá fora, sabe? Então, por isso que eu quis trazer isso, assim, para ti. E a outra coisa é que isso é muito desafiador. É muito desafiador. Mas assim, às vezes você tá numa vida também muito desafiadora. Então eu falo, uma amiga É, tá assim bem com a vida desorganizada e tal, eu falei, amiga, difícil já tá. Tu quer sair daí? Encara outra coisa para poder fazer diferente, para ter resultados diferentes, entendeu? Então assim, e aí eu quero dizer, é o difícil para depois ficar fácil. Não é o difícil a vida inteira. As pessoas acham que a vida tem que ser difícil. para Mas depois ficar fluido, não depois fácil. fica fluido. Mas depois, concordo, me corrigindo, mas depois fica fluido. E assim, É. por mais desafiador que seja, aí eu vou te falar de uma coisa que você falou certo, não é que fica fácil. As decisões que eu tomei depois disso, tanto de sair da empresa, como me posicionar politicamente, como falar de nova economia a partir de um sistema, de uma bolha que eu vivo, que quer manter a economia do jeito que tá, né? Porque são pessoas que não querem mudar os privilégios e tal. Tudo isso nada é fácil.
mas eu não titubeei, sabe? Titubear, sabe o que é titubear? Eu não duvidei, Claro, claro. eu Não não titubeou duvidei, e não foi. titubeei em nenhum momento, mesmo sendo muito difícil, porque eu tinha, era uma certeza, eu não sei explicar assim, não é uma certeza arrogante, era uma certeza certa, uma certeza muito segura dentro de mim, porque era a condução da minha alma. Então as pessoas sentem, quando você começa falando assim, Tícia, eu sinto muita verdade na sua ação. É porque vem daqui, não vem daqui, entendeu? E a gente não É. consegue fazer diferente. Então, assim, eu hoje, se você falar de passado, né, e eu falar de olhar para trás, e quando eu estava em Bangladesh agora, um mês atrás, né, eu tive uma crise de choro no último dia, depois que eu encontrei o professor Yunus muitas vezes, e ele foi me apresentar para os amigos dele, me convidou para almoçar na casa dele com 6 amigos. E eu saí, entrei no quarto, eu chorava, e eu escrevi uma carta, e eu falava, muito obrigada pela sua coragem. Assim, minha coragem de seguir nesse lugar, sabe? De me manter firme aos meus valores, à minha alma. Porque muitas vezes o fora vai querer de você outra coisa, principalmente quando você sai do padrão de onde você tá. Então, assim, eu tava no orgulho de mim mesma, sabe? Dizendo assim, Que é o celebrar, e o celebrar é tão importante, né? toda dor valeu a pena, todas as conquistas valeram a pena, todos os desafios externos e eu me mantive ali valeu a pena. Então, assim, e como eu me sinto, né? É como eu me sinto, assim, Claro. me sinto plena, eu me sinto bem, eu me sinto inteira, sabe? Assim. Então as pessoas, de novo, eu tenho muita energia, né? Eu tenho muita energia. Então as pessoas, da onde vem tua energia? Que pílula você toma? E eu falo, conexão com a minha alma. A energia vem daí, porque Arretada. essa energia, ela não tem, ela se renova, é incrível, ela não tem fim, sabe? Ela parece uma máquina de fazer energia. Disse-me, te ouvindo, fiquei com uma curiosidade. Para fazer esse despertar, né, principalmente do teu feminino, você encontrou eco nas mulheres? Você encontrou boas parcerias femininas ou não? Sim. Sim, ninguém faz isso só, Sim. não, mulher, tá louca? Um grupo Não, de eu mulheres. sei que não, mas assim, às vezes a gente encontra mulheres que também não estão ainda nessa conexão, né? Não, mas aí eu respeito e sigo. Uhum. Tá bom, tudo bem. Ah, porque não faz. Tá bom, não faz sentido pra você, pra mim faz e pra ela também a gente vai seguir. Então, olha essa rosa vermelha aqui no meu. Olha essa Tudo. Maria Madalena maravilhosa. Tem um grupo de Madalenas acordadas que me acolheram assim e que me É importante falar inspiraram isso. e que me conduziram, um grupo de mulheres assim muito incríveis, buscadoras, verdadeiras e acolhedoras e que tá numa rede assim, sabe? E diferentes momentos, porque, tipo, tem algumas em Fortaleza, tem o meu grupo de amigas, tem a própria minha terapeuta, que eu fiquei com ela há mais de 10 anos, a Virgínia, que era desse grupo, que me começou a me dar uns insights desse lugar, que me inseriu um pouco, me apresentou a algumas amigas dela da rede. Depois eu fui para Retiros, que tinha um outro grupo de mulheres em São Paulo. Eu fui para a França. Importante. Um grupo de mulheres, 8 mulheres, que chama Peregrinação de Maria Madalena. O objetivo nosso era só despertar essa Madalena em nós, essa mulher que foi esquecida pela história, ou que foi, tipo, renegada, ou que foi, né? E a gente acredita que Cristo veio no masculino para a Terra, mas Madalena veio como feminino. Então, eles dois juntos vieram na mesma época, e esse desequilíbrio de excluir Maria Madalena foi o que deu desequilíbrio e patriarcado e uma série de coisas que tá aí o resultado, gente. Não tá legal. Não tá É, legal. A desigualdade tá enorme, o planeta tá em risco, tem um monte de coisa acontecendo, e é o desequilíbrio. Eu acredito piamente que esse desequilíbrio externo é o nosso desequilíbrio interno, sabe? Então, eu acho que se a gente se equilibra internamente, o equilíbrio externo vai acontecer, é consequência. O Prembaba, que foi outro que eu cruzei também nessa jornada, ele fala que o que não está dentro não está em lugar nenhum. Se eu tem... super acredito nisso. Então, a E vou gente ressoa. me desafiar, porque você muitas vezes exatamente afasta a hipótese de que você tem isso dentro de você, né? Seja o preconceito, né? Não, Tá mulher, não tudo aqui dentro também, existe não. né? Tá tudo aqui, tá tudo aqui. É, Só que aí, assim, Alda, tô vendo agora o nome, né? Protagonistas. Se a gente não sair do lugar de vítima para ser protagonista, a gente não vai mudar. Então, esse
sair do lugar de vítima para protagonista não é fácil, porque aí você quer ser protagonista, você traz a responsabilidade, a autorresponsabilidade para si, é muito difícil. Por outro lado, a gente só muda se tiver consciência disso, porque se eu sou protagonista, se eu tenho autorresponsabilidade, então tá nas minhas mãos o poder de fazer diferente, de fazer de outra forma, de atuar para mudar, e não eu ficar todo o tempo na vítima aqui, porque é o sistema, porque é fulano, porque é cicrano. E Não eu, existe, é dentro de mim, não, entendeu? e eu vou pegar esse ponto para exatamente trazer uma questão que a palavra protagonista, ela cabe muito uma reflexão, né? Porque o protagonismo, ele não precisa ser, ele, aliás, ele não pode ser individual. Porque as pessoas pensam o protagonista da novela é uma, né? Não, aqui a gente está falando de protagonismo coletivo. E também quando a gente pensa desbravamento, protagonismo, você pensa numa energia masculina, porque aquele que é o super-herói que está à frente, não é isso. Então, Por assim, é favor. isso, ressignificar do protagonismo, que tem a ver também com o que você está trazendo, que foi tua jornada também de resgatar essa energia feminina, né, que é a energia da ética do cuidado, de pensar no coletivo, da empatia. Que protagonismo é esse dos nossos tempos que a gente pode ressignificar? Acho que é uma pergunta que a gente Ah, pode colocar como norteadora, né? eu entendo. Eu vou além. Se a gente tiver só mulher no poder, mas essa mulher não tiver despertado sua energia feminina, a gente não vai mudar nada. Concordo. É assim, eu estou dizendo isso de um lugar, eu acho que é muito importante a gente ter mulheres no poder, mas as mulheres inteiras, usando das suas propriedades do feminino, porque senão elas vão adoecidas. Eu adoeci, eu estou falando isso da minha experiência. Eu estava lá, como mulher, reproduzindo o mesmo sistema e adoecendo, adoecida Uhum. interna e causando adoecimento externo, entendeu? Sim. Então a gente precisa. E outra coisa, por que que tem que ser tão duro para as mulheres isso, gente? Esse caminho tem que ser tão duro para as mulheres, a ponto de se adoecerem? Não. E outra coisa, eu quero dizer assim. Eu disse isso uma vez numa palestra e assim, eu vi um monte de mulher chorando. Eu falei, não precisa ser adoecedor. E aí a Não. gente sai do peso quando a gente olha para a nossa autorresponsabilidade interna de mudar isso tudo que a gente está falando, a gente sai do peso de mudar o mundo todinho para mudar só a gente mesma. O resto é É. consequência. O resto é consequência. E essa coisa do protagonista, como você estava falando, é, eu, esse meu processo inteiro foi todo em colaboração. Colaboração com outras mulheres. Mulheres ao redor de fogueiras riquíssimas, profundíssimas, que uma colaborava com a outra, uma apoiava a outra, sabe? Alguns homens passaram na minha vida também que me ajudaram muito nessa jornada, mas homens completamente despertos da energia feminina. Da energia feminina. Concordo, Aliás, concordo. Eu posso dizer mais, alguns que também fizeram parte da minha vida, é, viu? com mais energia feminina do que eu própria. Eu falava, nossa, meu Deus. Então, não, a nova economia e eu digo, a nova expansão de consciência, a nova economia é sobre colaboração, não é sobre concorrência. É sobre junto, não é sobre só, sabe? É sobre empatia, é sobre dar a mão e não aquela coisa que eu aprendi na administração, oceano azul, oceano vermelho, vou para o oceano azul, fico lá o maior tempo que eu puder, porque daqui a pouco ele fica vermelho, vem o outro atrás de mim, eu corro pro outro. Não é isso, gente. Não é isso. Esse, prota- Ouçam pessoas, não é sobre isso, por esse favor. Todo mundo protagonismo, ele pintou é de azul. coletivo, É, certo? Não é um lugar de uma pessoa só. É coletivo. é isso. E Tice, primeiro só te agradecer, porque ressoa muito com a minha biografia também. O episódio é sobre você, é sobre, né, a sua visão, mas só queria te dizer que passaram vários filmes aqui na minha cabeça em relação, e aí só para ilustrar, eu precisei viver uma vida executiva muito cedo, estar numa posição em multinacional, em grande seguradora, que era um ambiente muito machista, né? E de alguma forma extrapolar os meus limites para poder entender que realmente colapsar e aí sim buscar outro caminho. E que bom que Não eu precisa ser busquei. assim, Alda. Não Não precisa precisa ser ser assim. assim, A né? gente já fez isso. Não precisa que todo mundo faça, gente. A gente Isso, já fez isso. isso.
Eu tenho uma filha que vai fazer 18 anos, eu falo isso pra ela. Filho, o que a mamãe tá fazendo é para que você não precise passar pelo que eu passei. E aí eu já ouvi mulher dando aula falando isso, e no final, na hora da aula eu levantei o braço e questionei, no fim da aula eu fui falar com ela, eu falei, você não sabe a minha história para você estar falando isso. E é, assim, eu reconstruí minha história em outro lugar, assim, eu não quero que as outras pessoas passem, porque ela falou, esse negócio de mulher, de não sei o que, isso é muito mimimi, se eu conseguir, as outras também conseguem. Oi? Quer dizer que então, que as outras vão ter que passar pelas suas mesmas dores porque você passou, então você não curou sua dor. Porque quando É, a gente está dolorida, a gente infringe o outro a nossa dor. A gente quer que a outra tenha a nossa dor. Eu falei, gente, eu não quero mais que ninguém sinta a dor que eu senti ou os desafios que eu tive. Eu sou uma mulher branca, cheia de privilégio e ralei pra caramba. sofreu, né? E E sofreu, sofri dentro de mim, sofreu, entendeu? Eu não quero que outras adoeceu mulheres psicamente. adoeci. Eu falei, eu não quero que Outra outras pessoa mulheres que passem por isso. Então tem mulher que eu ouvi mulher falar isso, inclusive eu escrevi um e-mail para a organização e falei, olha, não faz sentido ela falar isso assim, tipo, quase denunciei, sabe? sim, que Porque é importante. como é que a gente vai agora pronto? Então eu quero que as outras passem por isso. Eu vou manter o sistema do jeito que tá e quem tiver força, adoecimento, que chegue aonde eu cheguei, porque eu passei por isso, quero que os outros passem. Gente, isso é uma energia masculina, entendeu? Porque a energia feminina, ela é empática, ela é colaborativa, ela diz, não, peraí, é a energia do cuidado. Ela diz, não, eu não quero que você passe pela mesma coisa que eu passei e tal. Então, a gente precisa olhar para esse lugar. E foi uma mulher que falou isso, não foi um homem, Eu entendeu? imagino, eu vejo perfeitamente o quanto isso ainda é muito presente. E o quanto essa geração, a nossa geração, foi uma geração pós as pioneiras, né? As que realmente Sim. poucas, eu converso com amigas, tudo, poucas mães trabalhavam, né? Numa posição de mercado. No caso, a minha mãe foi, é ainda advogada, né? Mas ela foi uma desbravadora. E acho que a nossa geração foi muito para um lugar de se provar também, que é possível. Aí E de coloca forma uma armadura desmedida, para poder se provar, mas se machuca internamente, né? exato. E aí, com tudo isso que a gente viveu, aí eu quero ir agora para onde você está colocando energia hoje. A gente geralmente coloca energia naquilo que a gente quer ver no mundo, né? E que a gente quer, de alguma forma, como você verbalizou, não reproduzir aquilo que de alguma forma vai perpetuar o que te machucou, né? Então, me Hum. conta, compartilha com todos em que você está colocando energia hoje. E pode falar assim o que você mais está tendo assim de descobertas, de desafios. Vamos pro presente agora? Vamos. Então, Alda, é assim, eu fundei a Somos Um, né? Eu fundei a Somos Um em 2017, e aí venho trabalhando nela. A Somos Um, ela existe para inspirada na frase do professor Yunus. Eu vou indicar outro livro, chama O Mundo Sem Pobreza, que foi o livro que eu li Esse é dele, onde ele fala que sonha com um dia em que as pessoas terão que ir aos museus para saber como era viver na pobreza, porque não vai haver mais pobreza na rua. E, e aquilo me tocou, eu caí num choro e eu peguei um caderno e comecei a escrever, e nasce Somos Um daí. E a Somos Um, ela escolhe, a gente escolhe. Eu falo que eu precisava unir minha cabeça de negócio, né? 20 e tantos anos trabalhando em negócio, cabeça de negócio com coração social. Então a gente escolhe o empreendedorismo social como instrumento para mandar a pobreza para o museu. Então a gente incubou alguns negócios, vem incubando negócios sociais. A gente vem apoiando mulheres empreendedoras periféricas nas periferias. A gente fez Ceará e Rio Grande do Norte até agora. Algumas mulheres foram atendidas com o nosso programa. A gente começou a entender como que a gente poderia atuar a partir de podcasts, de eventos, de incubação nesse ecossistema. Então, por exemplo, agora no início de agosto, a gente fez o Conexão ODS, que foi um evento que a segunda edição, a gente faz em parceria com o Pacto Global da ONU. Eu fiz esse convite em Nova York, na sede da ONU, quando eu olhei que não tinha nordestino lá, e quando eu volto para o Nordeste para contar o que eu estou fazendo e as pessoas não entendem nada e me acham completamente louca,
né? E aí eu falei, gente, como é que eu vou explicar isso? Eu vou estar aqui batendo na mesma tecla, eu vou fazer o seguinte, eu vou trazer o Pacto Global da ONU para o Nordeste, para o Ceará, para eles falarem. Aí, o que são ODS? As pessoas não sabiam que era o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, sabe? Era um tema muito novo. Eu desbravei para São Paulo para aprender. Depois que eu fiz a minha conexão interna, eu fui buscar as conexões externas e o fluxo divino me levou a um monte de gente incrível, sabe? Mas nem todo mundo passou por essa jornada e a gente não tem tempo de esperar para todo mundo passar por essa jornada. E eu falei, não, gente, Maomé não vai à montanha, a montanha vai a Maomé. Então eu propus, a gente fez um evento no Ceará, no Beach Park, incrível. O professor Yunus veio, gente, foi para o Ceará, coisa mais linda, 3 dias na Uau! frente da praia, quase 1.000 lideranças. E eu falava, eu não queria fazer um evento de novo. Olha o feminino atuando. Eu não queria fazer um evento só para alimentar a mente, eu queria fazer um evento que tocasse o coração. Então a gente fez visita às comunidades, a gente criou incubação de negócios dentro do evento na paralela para fazerem pitch no final. A gente trouxe uma feira com empreendedores locais, a gente teve muita arte, muita música, muita cultura. A gente gravou um podcast na paralela que chama Pode Impactar, onde os palestrantes, alguns deles eram entrevistados. A gente fez uma experiência. E agora a gente fez em Natal, em agosto. Porque eu decidi que vou viajar o Nordeste, né? Com isso, decidi viajar o Nordeste a cada 2 anos para um lugar diferente. Então, a gente escolheu o Rio Grande do Norte, porque o Sebrae nos convidou, propôs uma parceria com eles como realizador local. E foi incrível, incrível, incrível. A gente fez na praia de novo. E várias pessoas falaram para mim, Tice, no próximo vez que você fizer esse evento, você bota um lencinho dentro da bolsa que vocês entregam para os participantes, porque eu só chorei aqui, só chorei. Então, um evento que a pessoa fala que só chorou, a Roberta Sá fez show na sexta, ela falou: Nossa, eu fui convidada para um show corporativo, eu não estou entendendo. Vocês são um evento corporativo, eu não estou entendendo essa energia, eu não estou entendendo essa alegria, essa beleza, essa união, essa colaboração, esse calor humano. Eu falei. Mas é sim um evento corporativo. É a nova economia que a gente está criando, que não precisa ser dura, que não precisa ser seca, que pode ser leve, que pode ser divertido, que pode ser colaborativo, que pode ser emoção também, entendeu? E Então, pode ser e não ter, né? e pode ser, oh, que lindo, pode ser e não ter, exatamente. Então, assim, é isso que a gente está construindo no presente, sabe? Um ambiente que está falando de negócio. A gente teve empresas lá no palco, a gente teve Três Corações, Riachuelo, Minalba, Solar, Coca-Cola. Ai, meu Deus, fui inventar de falar, agora se eu esquecer. Várias grandes empresas, Onde várias. é que a pessoa pode visitar depois um site para ver todo mundo que te Ah, apoia? Conexão ODS, Conexão Então, pronto. ODS.com.br. Vai lá, você vai ver. Vai lá. Tem o Isso. Instagram também do Conexão ODS, tem vários vídeos, várias. E outra coisa, no YouTube da Somos Um, vai lá no YouTube da Somos Um, a gente gravou tudo, a gente fez transmissão ao vivo e tá lá salvo, todos Eu os quero ir painéis. lá. Eu quero Vai ir lá. lá, Alda, uma coisa linda. Ah, eu adorei o convite, e assim, eu falei com com a Tícia e vou falar aqui. Eu não pude ir porque eu estava com a família em São Paulo. Eu sou uma carioca, né, que migrou para São Paulo na pandemia e estava recebendo pela primeira vez meu pai aqui, porque eu vou todo mês ao Rio, né, a trabalho. Mas então eu falei, gente, não dá para eu estar aqui e estar Muito lá ao mesmo especial. tempo. E tinha Mas um eu monte de gente realmente de São queria ir. Paulo lá que amaram, falaram, Tícia, o que é isso? Eu falei, meu amor, energia do Nordeste. Outra coisa, lua cheia, né? Foi lua cheia. Uma coisa Que linda, energia, linda. imagino, Cada, gente. cada, assim, os depoimentos que a gente escutava, sabe, assim, eram de chorar mesmo. Aí as empreendedoras lá numa feira, mostrando o seu trabalho, venderam quase tudo. Uma veio chorando para mim falar, você salvou minha empresa. Ó, eu me emocionava. Porque vocês encomendaram para a gente fazer essas bolsas com lona, nossas bolsas do kit do participante era com aquelas reutilização de lona, né? Sim, E ela falou, eu estava quase fechando e vocês, com essa olha, contratação das bolsas, me ajudaram. Eu comprei uma máquina nova, eu consegui produzir para cá. Já fechei 3 contratos aqui com empresas que passaram. Você salvou minha vida, meu negócio. Então, assim, eu não acho que a mudança é uma mudança enorme. São pequenas ações diárias que cada um de nós pode fazer que vai fazer a mudança. E não precisa ser uma mudança altamente estruturada, ou com muito dinheiro, ou com muito recurso. A gente teve no palco a Nice, por exemplo, que é uma menina de hoje de 21 anos, não, 19, 20 anos, mas com 14 anos ela falou, eu quero fazer alguma coisa, e ela sabia cantar. Ela fez um show nos 15 anos dela, uma live, arrecadou dinheiro, R$ 45.000. Aí conectou com o Rutênio, que é um líder periférico, que tinha 19 anos na época. Ele falou: Eu quero reformar só esse beco no meio de uma favela chamada Favela do Inferninho, só para você ter uma ideia. Esse beco é onde os traficantes ficavam, eles tinham sido presos. Ele falou: Antes de alguém ocupar, eu quero pintar ele todo, quero limpar.
Quanto é o custo? R$ 45.000. Era o dinheiro que ela tinha arrecadado na live. Ela foi lá, entregou o dinheiro, ele fez. Hoje, mudou o nome. É Favela Céu, meu amor. Hoje tem grandes empresas lá. Ele fez Favela 3D com Edu Lira, Fernando Falcões foi lá, não sei quantas vezes eu fui com ele. Eu fui ponte para isso. Eu fui lá apoiar. Os 15 anos da minha filha, ela arrecadou também R$ 100.000 com os convidados. A gente comprou um terreno, entreguei para o governo, fez uma praça, tem uma brinquedo, uma praça no meio, no coração. Nossa, Favela. Então, assim, a olha a Nice, energia canalizada, o que gente, faz, ela né? não tinha milhões de reais, ela não tinha um projeto estruturado, ela nem sabia o que ia fazer com o dinheiro, gente. Ela foi lá e fez para arrecadar, sem saber o que ia fazer. Quando eu falo isso, ela se conectou com o propósito dela e o fluxo divino vem e apresenta alguém que precisa do mesmo valor que ela arrecadou. Alguma dúvida do universo É, ligando as pessoas? Então, assim, e hoje o Tênio é um fenômeno, entendeu? Eu falo que ele vai ser o maior empreendedor social do Brasil. Ele estava lá, assiste o painel deles, foi sexta no finalzinho do dia. Uma coisa linda, super inspiradora. Então, eu falo, Alda, que, sabe, uma caixa de quebra-cabeça? Minha filha adora montar quebra-cabeça, então a gente monta muito aqui. Sabe, eu olhando um dia pro quebra-cabeça, falei, nossa, é isso. A gente, eu sou uma peça, você é outra, outra é outra, outra é outra. A gente vem para o mundo. Aí tá tudo é, revirado quando você abre o quebra-cabeça. Cada uma que desperta para o que de fato veio fazer na alma, ou na vida aqui, a sua alma veio fazer na terra, né? Tipo, é uma peça do quebra-cabeça que vira, que acende uma luz e vira um imã para outras que estão despertas e estão é uma boa metáfora, e estão bonita. conectadas com sua alma. E aí É, vai e diz, nossa, aí você começa a ver, olha, tá formando um sol, olha, tá formando um beco, olha, tá formando essa favela, olha, tá formando uma imagem. E aí não fica mais aquela bagunça, fica aquela coisa clara. E você vira um imã e atrai as outras pessoas, porque eu sinto isso na minha vida o tempo inteiro, eu entendeu? também, eu também. Então é isso, gente, é olhar para dentro para poder o de É, fora ser mais fluido, não precisa ser tão desafiador, não precisa ser, sabe, que você perde o fôlego, pode ser mais leve. Nunca vai ser fácil, como eu falei, como a Alda mesmo falou, mas ele pode ser mais fluido, entendeu? é. E se você, para estar hoje fazendo tudo isso, eu vejo perfeitamente a tua capacidade de ser uma catalisadora, né? De catalisar a partir das relações, né? Catalisar de forma sistêmica, fazendo o que a gente chama de conexões críticas, né? As conexões críticas são aquelas que a gente sabe, às vezes é essa pessoa que improvavelmente vai encontrar essa, mas é essa conexão que transforma, Ter né? ponte, né? Minhas amigas me chamam de ponte. Você, se pudesse, para quem não faz hoje, não tem uma conexão direta com o ecossistema de impacto, o que que você daria como dica? Sim, não deixe de se conectar com que instituições ou seguir que pessoas nas redes sociais, que eu acho que isso é valioso, porque assim a gente começa às vezes até a seguir uma pessoa, você fala, uau, uma janela se abriu na minha cabeça em relação a isso. Vamos falar aqui sobre algum, pelo menos três Eu instituições, três vou, pessoas? porque depende muito de onde você está. Então, se você é uma liderança empresarial e tal, acho que o ICE no Brasil é o mais, né? Foi o que me, que me ajudou muito a abrir caminhos e conectar com as pessoas. Mas se você está lá, sei lá, na periferia, né? Acho que você precisa se conectar com o CUFA, com Gerando Falcões, com outras organizações que estão atuando na ponta. Mas o que eu vou te convidar é para, por exemplo, o Pode Impactar, que é o nosso podcast, ô Alda. Ele conversa desde com o Rutênio, desde do Lira, até, sei lá, professor Yunus. Eu diria que a gente tem empreendedores sociais locais, tem pessoas de empresas. A Natália Arcuri estava no evento com a gente também, gravou um podcast comigo. A gente falou um pouco dessa coisa da educação financeira. Então, a Natália é uma pessoa que se você Ótimo, quer aprender muito sobre educação financeira, segue a Natália Arcuri. Ela está no podcast que vai sair agora no decorrer de setembro, outubro. É, dentro do YouTube também, da Somos Um e do Diário do Nordeste, que é um jornal lá do Ceará, que eles vão publicar também no Spotify dele. ótimo, E legal. aí, assim, lá tem vários episódios de diferentes pessoas que estão atuando todas no ecossistema de impacto em diferente nível de trabalho. Algo, tem a Anice fazendo isso desse tamanho, o Rutene fazendo uma coisa desse tamanho que ficou grande, e tem empresas.
né, enormes fazendo atuações. Então, acho que lá você vai encontrar todo tipo de pessoas do ecossistema e você escolhe, opa, essa aqui eu vou, vou seguir, vou me aprofundar. Porque eu nunca acho que é uma pessoa só. De novo, Não, é uma é, colaboração, é um grupo de pessoas, né? E uma desperta para uma coisa, a outra desperta para outra. E assim, o que eu acho, o convite também que eu faço muito forte é coloque dúvidas nas suas certezas. Principalmente se você está na bolha, assim, é, de privilégio, sabe? Porque eu cheguei muito arrogante na favela, achando que tinha solução para todos os problemas deles e que eu ia chegar lá com a solução e que maior idiotice, assim, eu falo isso com humildade, assim, porque eu fui muito arrogante. E aí, quando eu escuto elas falarem, eu falo, nossa, não tinha pensado nisso. Claro que você não tinha pensado nisso, você não vive isso, meu amor. Como é que você vai pensar? Então, assim, a gente aprendeu uma frase com a April, que é uma especialista em diversidade, ela fala, nada sobre nós sem nós. Não dá para discutir os problemas da indústria sem industrial na mesa. Como é que você quer discutir problemas da comunidade sem os moradores na mesa? Não existe isso. Então eu falei, nossa, vou dormir lá. Fiquei 3 dias dormindo lá com a galera. Viajei, fui para a comunidade indígena, dormindo em comunidade ribeirinha, conversando, construindo junto. E eu concluí que a solução está onde o problema está, não está fora. A gente, então, é só um instrumento para dizer você pode, vem aqui, vai, é. constrói, sabe? E, e Então, esse pegando esse lugar é muito ponto, potente, esse lugar é muito potente. eu tenho, ao trabalhar, eu trabalho com muitas organizações em processos de planejamento participativo e engajamento interno e externo, né, a partir de empreendedorismo. E eu bato numa tecla que as pessoas ainda não estão olhando para a seriedade disso. Da mesma forma que tem greenwashing, tem o co-washing também, né? Muitas iniciativas, até com a boa intenção, de assim, vamos fazer junto? Ok. Só que o fazer junto, se você chama para a mesma mesa, não é para colocar todos os post-its na parede e depois decidir sozinho, né? Que Claro, governança é essa que você vai instaurar? Porque se você puxar a colaboração, ela só é estratégica quando quem vai estar depois na cocriação ou quem vai estar depois na execução disso foi escutado no diagnóstico. Quando foi, sim. estava se perguntando quais são os problemas, como é que você vê o futuro, né? Como é que você quer ser parte nisso, né? Então, tudo isso é aprendizado. Então, vamos colocar isso a serviço do mundo, né? Porque é uma simples decisão estratégica de conexão entre as pessoas e na linha do tempo trazê-las para antes, que você muda realidades de engajamento, de sentimento de pertença, de autoestima, né? De tanta coisa que pode mudar completamente as pessoas e o seu projeto, né? O teu E projeto para vai em isso, a outro gente lugar. não pode chegar lá com energia masculina, com a espada na mão, fazendo. A gente Exato. precisa equilibrar a energia do fazer, do masculino, que é muito importante, que tem que ter, mas com uma energia de acolhimento, de escuta, de humildade, que vem do feminino, de olhar, sentar, escutar aquela pessoa, aquela mulher, aquele homem, aquele jovem da comunidade. É, Eles já têm projetos e soluções incríveis, eles não têm, assim, alguns instrumentos para colocar em prática. Então, a gente complementa os saberes, que é tão importante quanto o primeiro hackathon que a Somos Um fez, lá antes da pandemia, lá no início da Somos Um, foi no Bom Jardim, a gente uniu alunos da Unifor, que é a universidade particular em Fortaleza, a maior do Nordeste, tem mais de 20 mil alunos, assim, maior e melhor, mais renomada. Alunos da pós-graduação com moradores do Bom Jardim. E os times tinham que ser mesclados, não podia ter só morador ou só aluno. Essa troca, Alda, foi inacreditável. E tinha um dia, e a gente dormiu na escola pública no Bom Jardim. As salas de aula, tem colchão no chão, a gente dormiu lá. E virou quarto as salas de aula, a gente ficou junto, todo mundo junto. E por 3 dias que fosse, as pessoas que estavam pagando 3, 4 mil reais de mensalidade estavam junto com as pessoas moradoras daquele bairro, que é o menor IDH de Fortaleza, mas elas tinham os mesmos direitos, oportunidades e obrigações. Por 3 dias que fosse, nós éramos um. Por 3 dias que nossa. fosse, nós estávamos em patamar iguais, com o mesmo poder de decisão na mesa, com as mesmas oportunidades batendo na sua porta e com as mesmas obrigações a fazer, entende? Então, assim, eu vi ali a Dora Andrade da Edis, que quando chegou lá no último dia, ela falou:
minha irmã, isso é utopia na Terra. Como você fez isso? Eu falei, menina, Que nem sei, lindo. estou seguindo minha intuição. Se Nossa, eu tivesse ideia num sonho à noite, depois de despertar minha energia feminina, entendeu? Eu falei, vou fazer isso. E aí eu falava, gente, a gente fez vários workshops e falava, o seu saber territorial é tão importante quanto o seu saber de sala de aula. Um sem o outro não vale nada aqui, porque nós estamos criando negócios para resolver problemas sociais dessa comunidade. Então, o seu saber vale tanto quanto o saber do outro. Então, em colaboração, vocês vão contribuir com o que vocês têm de melhor e vão criar um negócio. E no segundo dia à tarde, eles iam sair para fazer pesquisa de campo. E eu comecei a ver nas salas, nas mesas que eu passava, que eles estavam indicando só os moradores para ir para campo. Aí eu nem combinei com o time, subi no palco e falei, gente, acabei de criar mais uma regra. São dois de cada time que vão a campo. Um tem que ser da Unifor aluno, outro morador. Todo mundo. Todos os alunos voltaram chorando desesperadamente. Todos. você vê, toca o sentir, né? É, porque conheceram a realidade, não ficaram ali Toca o dentro da sentir, escola, entendeu? Então, assim, né? gente, foi muito incrível. Então, quando você fala assim desse lugar que eu estou construindo, assim, essa ponte que eu sou, eu sou essa ponte que conecta essas pessoas, né? Eu sou essa ponte que conecta diferentes talentos para construir essa mudança que a gente quer ver no mundo. Então, eu sou também essa provocadora de convidar as pessoas para ir, às vezes, em lugares que elas em primeira mão acham desafiadores ou desconfortáveis, mas quando elas chegam lá, eu digo só vem, por favor. Acham incrível, amam, Tice, meu Deus, porque existe um filtro de medo que é um medo ilusório, sabe? Eu considero assim, é um medo ilusório, não é um medo real, é um medo ilusório criado por esse sistema que a vida inteira disse que lá no Bom Jardim só tinha perigo, que só tinha não sei o quê, que só tinha não sei o quê. E eu falei para o Padre Rino, falei para a Natália, eu digo que aqui tem muita potência, tem muita criatividade. A gente precisa mostrar nas páginas dos principais jornais do Ceará, não só nas policiais, mas na de economia, de empreendedorismo. E a gente fez, porque Que o Jacques lindo, Pifé, que a gente que incubou, lindo. saiu na capa do caderno de economia do Diário do Nordeste e do Jornal, Ó, também, os maiores jornais lá. E veio do é Bom economia, isso um aí. lugar onde a gente aqui da bolha acha que lá só tem perigo, sabe? E a gente foi lá e mostrou a potência e a criatividade que tem no Bom Jardim. Então, é E sobre isso, sobre Tícia, quebrar tabu, sobre colocar dúvidas na sua certeza, sabe? mas eu não posso deixar de reagir com tudo que você está me contando, que você contou inicialmente, o quanto a gente reproduz no mundo, a gente, na verdade, coloca no mundo, ou tenta curar no mundo, aquilo que nos feriu, ou aquilo que na nossa biografia a gente de alguma forma viveu, seja a exclusão, né, de não ter voz dentro do ecossistema onde a gente está, né? E a gente de alguma forma assim, a gente não, vamos fazer diferente. Que bom que você conseguiu direcionar a tua energia para esse lugar, né? Quando a Pergunta de gente não. cura, a gente ressignifica. Quando a gente não cura, a gente fica repetindo o padrão, entendeu? Exato, Infringindo exato. no outro a sua dor. Aí você nem reconhece a dor e está só repetindo o padrão e infringindo. Quando você cura e olha e diz, nossa, eu posso ser diferente, aí você ressignifica e muda. É o que eu consegui fazer, né? Então Graças somos a um Deus e bem a deusa. Graças a Deus e a deusa. exatamente, aos deuses de todos os gêneros. Ô, Tício, você, então somos um, tá com quantos anos já? Menina, 2017, né? 8 anos. Que bonito. 8 anos. Parabéns, parabéns. E fizeram, né, há pouco tempo mais um evento né, de conexão nos ODS. E onde você É, quer ver então, tudo isso no futuro? ai, gente, eu quero ver a pobreza no museu mesmo, assim, no final do dia é isso, né? Não sei se eu vou conseguir isso na minha geração, mas eu estou construindo caminhos para que isso aconteça. Mas agora, assim, a curto e médio prazo, eu quero ver as pessoas trabalhando em colaboração, numa rede, onde todos são importantes, onde não tem diferença de gênero, de raça, e que a gente possa ter as mesmas oportunidades para todas as pessoas. Assim, é muito importante para mim esse lugar de construir junto, sabe? De as pessoas terem consciências. Eu falo que o objetivo da Somos Um é construir uma nova economia mais justa e equilibrada para todos, com pessoas conscientes atuando em rede.
Olha que lindo. de um Então, é elemento expandir a fundamental. consciência para atuar em rede, em colaboração. E eu digo que esse lugar também é um lugar onde as pessoas possam questionar o que o seu dinheiro está financiando. Então, a gente criou o Zuni também, né? O Zuni é uma plataforma de investimento só para apoiar negócios de impacto no Norte e Nordeste. Porque eu também, sendo ponte de São Paulo para o Nordeste, falei que precisamos. eh, direcionar o capital de forma diferente, porque eu fiz a minha transição e não consegui investir em negócios do Nordeste, nem em fundo, assim, porque eles atuavam, esse aqui atua no Nordeste, mas ele não é do Nordeste, não é empreendedora nordestina. E quando você vai olhar para uma mulher negra que está ali até 1 milhão de faturamento, ela não tem apoio nenhum, ela está na mão de agiota, os bancos não conversam com ela, nenhum fundo conversa com ela, então eu falo Importante que dizer isso. a gente também está abrindo espaço e isso foi uma conversa que eu tive com o professor Yunus na Alemanha em 2022, quando eu o conheci. Eu falei, professor Yunus, o senhor é o fundador do microcrédito, criador do microcrédito. Eu invisto no seu fundo, mas ele só atua com negócio que faturou mais de 3, 5 milhões de reais. Mas tem um gap entre o microcrédito e os 3 milhões de reais. Tem a mulher que fatura 600 mil, 1 milhão e meio. Ela está desassistida. Ele falou, vamos. E eu ir no Nordeste? Não tem. Vamos criar algo junto? Vamos. E a gente criou o Zune, chamou o Marcos Pedotti da Atri para fazer parte, em colaboração, porque eu conheci. Legal. Ele já tinha uma plataforma, já atuava na plataforma, porque eu queria também democratizar investimento de impacto, porque no Nordeste algumas amigas falavam, Tícia, mas eu queria investir 5 mil, 1.000, 10 mil, não tinha, entendeu? Eu falei, não, a gente tem que democratizar acesso para a empreendedora e a gente quer mais pessoas investindo em impacto. Então, no Zuni, você pode investir a partir de R$ 10. Entra aí no site do Zuni também, porque a gente está com o negócio aberto na plataforma, viu? Por esse Sim. tempo agora, a gente está com o negócio aberto na plataforma. Então, gente, vai lá. Qual que é o site? É programazune.com.br e tem o Instagram também. E aí, Alda, a gente já investiu em 18 negócios e estamos agora com negócios selecionados para captação e a gente quer terminar o ano com 35 negócios apoiados. Imagina que 35 negócios apoiados dentro do ecossistema de impacto com recurso financeiro e com mentoria, meu amor, a gente começa a virar uma chavinha Muito nesses bom. lugares. É Muito muita bom. potência isso, é muita potência. E você que está nos assistindo pode ser protagonista, pode começar a investir em impacto com R$ 100, com R$ 1.000. Ó, deixa eu Isso. falar uma coisa. A gente tem mais de 300 investidores. Querido. 77% desses investidores investiram até R$ 3.000. Olha que lindo. Que lindo. Democratizando o investimento de impacto, meu amor. Você não precisa É. ser 1 milhão de reais para investir em impacto. Você pode ter 1.000. Você E pode ter. mais, ó, quem tiver, eu acho que o que você está dizendo tem algumas conexões importantes. Um, quem quer investir no Nordeste, fazer isso, independente do valor financeiro. Dois, se você é uma inquieta, como a Tice, como eu, que assim, não tá, sabe, querendo ficar onde você está hoje e quer fazer diferença no seu território, pega essa experiência da Tice também. Por que que você não pode estar lá no interior do Brasil, né, no Centro-Oeste, está fazendo alguma coisa no norte do Brasil? Fala, gente, como é que a gente aprende com essa, com outras iniciativas de outras pessoas que já quebraram pedra, né, que já de alguma forma lapidaram modelos de negócio e de impacto e que podem de alguma forma replicar isso na sua realidade também. Então fica Alda, essa. sabe como foi que eu captei o primeiro dinheiro do Zuni? Eu convidei Ah, 20 amigas para almoçar na minha casa sem dizer o que era. Cheguei lá, tava o Chico, o Marcos e eu, e a gente falou. Eu comecei assim, gente, cada uma de vocês pode me emprestar R$ 100.000 ou R$ 200.000? Elas, Tícia, mas o que está acontecendo? Como você está juntando esse grupo para pedir dinheiro emprestado? Eu falei, vocês confiam em mim? Eu devolvo, eu começo a devolver com 6 meses de carência, 4 anos para pagar, e eu dou 10% ao ano de juros para vocês. Vocês topam me emprestar esse dinheiro? Elas Ai, tá, a gente empresta e tal, mas o que que você vai fazer com ele? Aí eu contei do Zuni. E assim eu captei os meus primeiros R$ 2 milhões. E aí muito algumas amigas falaram assim: Nossa, Tícia, que alívio, porque eu tava doida para fazer alguma coisa, mas eu não tenho tempo, eu não sei por onde começar. Porque às vezes é não isso, tem mesmo. A é pessoa tem a isso. inquietação, mas não sabe como, ela tá engolida por uma série de outras coisas. Aí você cola em alguém que já tá abrindo o caminho, que já tá fazendo, diz: Vou só te apoiar a fazer. E aí Muito vai. bom, muito bom. Via redes sociais, gente, vocês podem entrar em contato direto com a Tícia. Eu estou aqui pegando alguns highlights e eu quero passar para o próximo, Tícia. Eu gosto muito de provocar com quem eu estou aqui no Protagonistas. Como você diria ou descreveria a sua liderança? É uma liderança provocativa, mas também colaborativa, acolhedora, inspiradora. A minha liderança é a partir do meu exemplo, eu lidero a partir do exemplo.
Eu não fico no lugar dando ordem, sabe? Eu vou lá e faço junto e aí trago. Acho É, que dá para ver. o exemplo arrasta. Dá para ver. A partir do E é exemplo, acho que essa é muito. É. Uhum. muito bom. E eu quero, eu estou cuidando do nosso horário aqui. Eu Ah, sempre, eu sempre cuido do horário, é o lugar da facilitação também é do podcast, né? A gente tem que cuidar do horário. Mas eu quero, por mais que a gente tenha feito uma parte lá no episódio coletivo, esse é o episódio da Tiziana, então eu quero te trazer as 10 mensagens que precisam ganhar o mundo, que eu vou te trazer aquele ping-pong que você já conhece, né? Que é uma frase. Eu vou te perguntar e o que vem na sua mente, tá? Ai, Vamos? meu Deus, se eu vou dizer a mesma coisa do passado, eu tenho que pensar coisas diferentes. Não, o que vier à sua mente. Se foi igual, pode ser igual. Se for outro, pode ser outro, porque esse é o teu episódio. Tá, Podemos? tá bom, podemos. Então, me diz uma frase que te move. Seja a mudança que você quer ver no mundo, o exemplo, né? Arrasta. E agir é urgente. Acho que veio também. Agir é urgente. A gente falou de ação aqui muito, né? Agir é urgente. É. Um livro pode ser um mais recente ainda, que você leu há pouco, A jornada da heroína. que você já comentou no episódio. Muito É. bom. Foi Filme o, enfim, um episódio, uma série. o filme eu vi agora, o Batalhão 688, gente. Foi o último filme que eu vi de mulheres Não vi históricas. ainda. Assistam. É, bem lindo. É, Não foi o mais instigante da vida, mas foi o último que está pulsando ainda em mim. Mulheres negras na guerra, história real. fica a dica aí. Trabalhando com cartas para as famílias, trazendo o acolhimento e o calor humano para a guerra, né? Olha isso. Que Por lindo. favor, assistam Quero Batalhão ver. 88. É. Gente, essas 10 mensagens para o mundo de todos os 30 e tantos episódios de protagonistas de impacto é uma relíquia, né? É algo super valioso, vindo de quem está vindo, de vocês todos. É uma liderança pública que te inspira. Professor Mohamed Yunus, com certeza. Maravilhoso. Eu comentei com você, né? Se eu tive o prazer enorme de conhecer ele no Rio Mais 20. Ele Ele é visitou nosso demais. escritório. Quanto mais eu o conheço, mais eu admiro e É, mais é uma alma, a é um humildade privilégio dele, conhecê-lo, né? a humildade dele me choca. Não é que eu É, admiro, me choca. É demais a humildade dele, me choca. é literalmente uma liderança, né? E você vê que tem algo muito, muito especial naquela alma, né? Uma pessoa para as pessoas seguirem na rede. Ah, eu indiquei a Natália Arcuri, acho que a Tabata Amaral também tá uma liderança feminina na política que eu, assim, admiro demais e tô muito encantada com o trabalho que ela tá fazendo, assim, acho que ela é uma esperança na política para mim. Admirá-lo também. Um medo. Ai, não sou nada. Um medo de perder meus filhos. Sim. Tenho muito medo. É. Eu já refleti nesse lugar também. É o maior. Um sonho. Ver a pobreza no museu. Não tem mais pobreza no mundo. Reduzir desigualdade drasticamente e acabar com pobreza, com muita justiça social e ter oportunidades para todos iguais. Assim, acho que esse é o meu maior sonho. O que que você não negocia? Meus valores, meu propósito, o que minha alma diz, que tá dentro de mim, eu não negocio. Pode não concordar, pode ser mais desafiador eu chegar no lugar, mas eu sou fiel a isso, não negocio. Meus valores internos. Um erro que você não quer mais cometer? Acho que esse de chegar achando que tem umas soluções para aquele lugar que eu jamais pisei, assim, uma arrogância de do lugar de privilégio achar que sabe mais do que alguém, sabe? Ou que tem a solução. De trabalhar em colaboração, trabalhar junto, é o que eu quero fazer. Não quero mais trabalhar sozinha. Esse lugar isolado é muito é muito louco, é muito sem graça, é muito não chega a lugar nenhum. Então, eu já fiz assim, eu já atuei assim, então não quero mais.
de jeito nenhum. Além de fazer junto, né? Eu acho que cada vez mais fazer junto também presencialmente, né? Eu sinto isso, né? Eu trabalho muito com redes e tudo, mas às vezes eu fico tanto no digital que fica assim, gente, eu quero abraço, eu quero estar perto, né? Eu quero É, e sentir. eu amo pisar no território. Então, ontem eu tive um evento aqui que eu fui do empreendedor social, que eu fui visitar o trabalho dele lá em Sergipe, gente, o Saulo do THP. Eu gosto de ir, sabe, nos lugares. Eu fiquei 3 dias lá na comunidade com ele também. Eu vou para a comunidade indígena, eu gosto disso. Também. Eu Gosto de também. gente. Eu gosto de Para mim, não gente. dá para digital. E a gente só está fazendo esses no digital para poder complementar, e porque a gente sabe que as agendas com estúdio sempre têm, né, desafios. E o que que você quer deixar para essa próxima geração? Ah, eu digo, tenham coragem de desbravar o mundo interior de vocês, porque é lá que tá a chave. Parem de buscar fora. Não tá fora. Fora é só uma consequência, tá dentro. Então, acho que é silenciar. Se eu quiser falar com Deus, tenho que ficar sós, né? Já diria o grande, É. digo, guia espiritual Gilberto Gil. Quando você escuta essas músicas dessas pessoas, né? Gil, Caetano, Nossa, tal, Bethânia, Gal, nossa, se você escutar, se você imprimir todas essas letras e botar no livro de autoconhecimento, ali tá a chave, eu digo, porque é muita potência. Então, assim, muito. eu diria isso, sabe? Pare de procurar fora. Nunca tá fora. Solução nunca tá fora, sempre tá dentro. Então, silencia, medita, respira, busca dentro, busca instrumentos para te levar para esse lugar, e o resto é consequência. O fora é consequência. Eu estou falando Disse, por experiência própria. disse que você, que a sua voz chegue a cada vez mais pessoas, que a sua experiência te faça cada vez maior, né? Que eu acho que essa é a nossa jornada e que você continue. Eu sempre, quando vejo uma história bonita de alguém que se apropria da sua história, né? Eu falo, gente, então cuida bastante da sua saúde, para que você possa fazer isso cada vez e por mais tempo, porque é um caminho que já está, né? De alguma forma já está aberto e com muita coerência. Obrigada por a gente estar de novo juntas. Eu sei até que a Kiara veio participar com a gente. E o meu cachorro estava aqui, acabou de sair, mas ele estava aqui no pezinho, e eu, ai, meu Deus, tomara que ele Ela não fique. quis vir te conhecer. Eu tenho 3 gatos também, todos adotados de rua, mas estão em Fortaleza. Ela foi adotada. Mas eu também quero terminar com essa imagem de Joana d'Arc, né? Uma mulher que abriu muitos caminhos. E eu honro muito, Joana d'Arc e Maria Madalena. Duas mulheres muito corajosas que colocaram, né, sua vida a serviço, literalmente. Então, duas. Obrigada, obrigada de verdade por a gente ter feito essa conversa. Quero também aqui dizer para todos e todas, né, que vocês possam também, a partir dessa história, a partir também da conexão com a Tícia, acompanhe ela nas redes sociais. Luciana É Henrique. danada, danada, tá aí compartilhando de forma generosa e que venham outras histórias para que a gente possa aqui também compartilhar. Tice, obrigada de verdade. Estou cuidando do seu horário, como eu digo para Denise, disse no episódio da Denise Rios, quem ama cuida, mas tem que cuidar também do horário dos outros. Vou buscar minha filha na escola agora. Exatamente. Obrigada de coração e vamos fazer mais coisas juntas, tá? Tá, Malda, obrigada. Obrigada pela sensibilidade, pela leveza na conversa, viu? Obrigada a você que nos assistiu. Espero que tenha contribuído aí com plantando sementes aí. Com certeza que contribuiu. Um beijo enorme, beijos a todos e a gente segue aqui no Protagonistas de Impacto. Obrigada. Beijo, obrigada.